Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos conceitos mais centrais e talvez um dos mais confusos da fé cristã, a salvação pela graça. É uma ideia que está no coração de tudo, mas o que ela significa de verdade, na prática? É isso que a gente vai desvendar agora. E aqui já começa, a grande questão que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. Se a salvação é um presente, de graça, então onde entram as nossas boas obras, o nosso esforço? Essa tensão é exatamente o ponto que vamos esclarecer. Olha, essa passagem de Efésios é a chave de tudo. É como se fosse o nosso mapa. Ela deixa muito claro que a salvação tem uma fonte, que é a graça, e um canal, que é a fé. E o ponto mais importante, ela diz com todas as letras que não vem das obras. É bom a gente guardar bem essa ideia. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a primeira coisa é entender as peças. Então vamos começar definindo o que a Bíblia realmente quer dizer quando fala de graça e de fé. A palavra grega original para graça é charis. Tenta pensar nela como um favor que a gente não mereceu. De jeito nenhum. Não é um pagamento por um bom trabalho, nem um prêmio por bom comportamento. É um presente que Deus dá livremente, por causa de quem Ele é e não por causa do que a gente faz. A ideia é bem radical se a gente parar para pensar. E se a graça é o presente, a fé, que vem do grego pistis, é como se fosse a mão que se estende para receber esse presente. O ponto fundamental aqui é que ter fé não é uma obra, não é algo que a gente faz para merecer o presente, mas é simplesmente o ato de confiar e aceitar o que já está sendo oferecido. É a nossa resposta a essa graça. Certo, agora que a gente já definiu os termos, vamos ver como essas duas peças, graça e fé, se encaixam e formam o cenário completo da salvação. O processo funciona num fluxo bem simples de entender. A graça de Deus é a fonte, a origem de tudo. A fé age como o canal, o meio pelo qual essa graça chega até nós. E o resultado dessa conexão é a salvação. Percebe? A graça flui através da fé. Uma não existe sem a outra nesse processo, mas os papéis de cada uma são bem diferentes. Ok, agora chegamos ao ponto mais delicado e que gera mais debate. Se a salvação não vem das obras, qual é então o papel delas na vida de uma pessoa de fé? Elas simplesmente não importam? Vamos investigar isso. Exatamente. Quem conhece um pouco mais das Escrituras pode pensar na hora, mas e o livro de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta? Parece uma contradição total, não é? Mas não é. A chave para entender isso está na relação de causa e efeito. Então, a grande virada de chave é essa aqui. A visão do legalismo fala que as obras são feitas para conseguir a salvação. Elas seriam a causa. Mas a perspectiva bíblica, que consegue harmonizar tanto Efésios quanto Tiago, é que as obras fluem da salvação. Elas não são a raiz da árvore, mas o fruto que essa árvore naturalmente produz. São a prova, a evidência de uma transformação que já aconteceu lá dentro, pela graça. E entender essa diferença não é só um exercício de teologia, não. Isso tem consequências muito práticas e profundas para o nosso dia a dia. Vamos ver como isso se traduz na vida real. E aqui estão dois resultados gigantes. Primeiro, a humildade. Se a salvação é um presente, não sobra espaço para arrogância ou para se sentir melhor que os outros. Segundo, o serviço se torna algo alegre. As boas ações deixam de ser uma tentativa de pagar uma dívida com Deus e passam a ser uma resposta de amor e gratidão por um presente que já foi recebido. A motivação muda da água para o vinho. E a gente termina com essa reflexão. Pensa um pouco. Como essa mudança de perspectiva, de ver as ações não como uma obrigação a ser cumprida, mas como uma resposta de um coração agradecido, pode alterar completamente a maneira como se vive? A graça não anula as obras. Ela dá um novo significado e um propósito muito mais poderoso para elas.